continuidade, então, à mesa. Nós queremos convidar a professora Lúcia Cristina Yoshida, da ABEM, para a exposição da Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes, o ANASEM. A professora Lúcia é médica pela Universidade Federal de São Paulo, professora adjunta do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina Unifesp, diretora da Regional da Associação Brasileira de Educação Médica São Paulo e membro do Comitê Técnico de Avaliação de Formação Médica para o ANASEM. Professora, seja bem-vinda. Primeiramente, muito bom dia, obrigada pelo convite. Tenho que agradecer. Eu fiquei em dúvida um pouco entre agradecer e me sentir assim, colocada numa posição, digamos, quase de alvo, né? Porque está todo mundo muito interessado nessa prova. Essa prova, diferentemente do que das outras, do teste de progresso que a gente participa também, ela é uma prova obrigatória, né? Acho que todo mundo sabe, né? Nem o CFM, o CRM, aliás, é obrigatório, mas o ANASEM, como vocês já devem lembrar, né, ele está incluído na famosa famigerada Lei dos Mais Médicos, né? Então, determina então, que seja criada a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina. Essa avaliação foi criada no intuito de realmente dizer, né, quem que estaria apto a ser médico, a se formar ou não. Existem várias coisas aí que foram mudadas, estão sendo mudadas, né? Mas a ideia inicial era essa, uma avaliação que ocorre então no segundo, quarto e sexto anos de medicina, e ela teria um caráter aí, assim, de nota mesmo. Então tem até um questionamento sobre o uso dessa prova para ingresso na residência médica. Então isso foi assim uma coisa muito criou um movimento, criou uma expectativa, criou bastante coisa, além de outras coisas que essa lei criou, né? A lei também criou uma expectativa que todos os ingressantes em residência tivessem, então, um ano obrigatório, pelo menos, na área de medicina de família e comunidade. Isso ainda não foi respondido definitivamente, nós temos tido várias afirmativas do MEC dizendo que isso vai ser mudado, mas, né, não saiu nada ainda em definitivo mudando efetivamente essa normativa. Assim como essa lei então é de 2013, final de 2013 e início de 2014, sendo que a prova começou a ser aplicada no segundo ano em 2016, que foi quando a gente começou a participar da elaboração. E a lei diz claramente que essa avaliação será implementada pelo INEP. Tá? O INEP, rapidamente, todo mundo sabe, mas é uma autarquia, né? Uma instituição que ela não faz parte efetivamente do Ministério, mas ela trabalha para o MEC, para fazer essas provas, principalmente essas provas de avaliação de cursos. Né? Então, todo mundo conhece ENAD e tudo mais que o INEP faz. E o INEP já é bastante conhecido, mas é bastante atribulado, tendo que fazer tudo isso. Então, aí a pergunta que vem, vamos dar mais essa atribuição, mais essa prova para o INEP fazer? Quem do INEP vai fazer essa prova? Bom, acho que vocês sabem que não foi alguém do INEP que fez essa prova. O INEP convocou, então, algumas pessoas, né, que já trabalhavam lá, então principalmente o pessoal de metodologia, estatística, o pessoal que faz as provas, né, o formato, é todo o pessoal do INEP, funcionários do INEP. Agora, como fazer uma prova que vai avaliar, então, alunos de medicina do segundo
quarto e sexto ano, no caso específico de 2016, do segundo ano, né, que foi a primeira prova. A ideia era que os ingressantes em 2015, então, passassem a fazer a prova. Isso criou uma série de problemas metodológicos, que é uma prova nova, ninguém sabia exatamente como fazer, o que fazer, deu vários problemas. Então, isso ainda é uma prova em construção. Tá? Eu falei, eu vou chegar lá, vou apanhar de tudo quanto é lado, né? Eu ainda espero apanhar bastante na discussão, mas eu queria que vocês entendessem que a gente está no mesmo barco, né? A gente está construindo, né? Tentando ajudar a construir essa avaliação, com muitas dúvidas e dificuldades, e assim, a gente pode até apoiar, mas queria que entendessem que não é nossa responsabilidade exclusiva, até porque essa lei não veio, né, exclusiva, não veio da gente, né, dessa comissão que está trabalhando na prova, mas a gente está tentando fazer o possível. E no caso da gente, que eu estou falando, é a ABEM, como representante de quem? A ABEM é a Associação Brasileira de Educação Médica. A gente quer, sim, ser representante das escolas, né, dos professores e dos estudantes. E é difícil ouvir e é difícil a gente contemplar todo mundo. Bom, então o que aconteceu? Isso aqui, tá, o que foi tentado fazer é abranger... Ui, desculpa. Não sei se eu consigo... Aqui, isso. Fazer uma prova que seja uma avaliação de competência, tá? Que não seja, pelo menos nesse momento, uma prova ranqueadora. Tá? Isso é uma luta, porque existem muita gente mesmo, vários atores, vamos dizer assim, querendo que exista um ranking e uma nota e efetivamente seja uma coisa que seja quase que um exame de ordem, só que não um exame de ordem, tá? Não porque não é uma prova final. Mas seria uma avaliação que determinaria, então, quem é que vai poder se formar ou não. Depois de muita discussão, muita briga, a gente conseguiu que não se publicassem resultados individuais, tá? Que os resultados da primeira prova, pelo menos que foi de 2016, fossem disponibilizados para quem? Para os coordenadores de curso e para os estudantes no acesso individual. Essa foi a negociação que foi feita. Surpreendentemente, para nós, pelo menos, né, para a comissão que fez a prova, no dia seguinte a essa divulgação, existia um ranking. Esse ranking não saiu do INEP, esse ranking não saiu da ABEM, mas ele estava disponível, a gente sabe disso, tá? Nós temos consciência disso. Então, a gente queria que se entendesse. Essa não foi a negociação. E, em face a isso, o que aconteceu? Algumas outras negociações vieram. Tanto que, atualmente, eu sou perguntada, não só eu, né, mas todo mundo está se perguntando, quando que vai ser a prova do ANASEM 2017, tá? Quais são os alunos que vão ser inscritos? Quando é que vocês vão divulgar isso? O que tem acontecido é uma negociação direta do INEP para passar essa responsabilidade dessa prova para a ABEM. E eu vou discutir isso, até onde eu sei, com vocês, um pouquinho mais para frente, para tentar fazer uma avaliação que contemple o que está na lei, que a gente mostrou para vocês, nas diretrizes curriculares, com a matriz construída com base em competências. Tá? Então, o que acontece? Vai ter avaliação de conhecimento? Sim. É a mesma coisa da prova do progresso? Não exatamente. Por quê? Porque vai ter uma prova para o segundo ano, uma prova para o quarto e uma prova para o sexto. Não é uma prova só. Então, já tem várias diferenças. Por que não é uma prova só? Porque a proposta, né, seria que a gente desse uma chance, né, das pessoas usarem, dos alunos e das instituições usarem essa avaliação para recuperar, identificar problemas e tentar melhorar a formação desse aluno e não simplesmente dizer você pode se formar ou você não pode se formar. Tá?
Para entender um pouco melhor essa avaliação, isso é a base do que eu trouxe aqui rapidamente, não quero me estender, não tenho a pretensão de ser especialista na teoria que é usada, que foi julgada adequada para interpretar essa prova. O que é teoria de resposta ao item? A ideia é tentar evitar contabilizar acertos, né? Tentar evitar uma nota no sentido de você acertou mais do que eu ou você acertou menos que eu, né? Como é que a gente evita isso? A teoria de resposta ao item, então, ela cria uma régua, uma lógica de interpretação desses resultados com base no que se espera, né, que um aluno do segundo, um aluno do quarto, um aluno do sexto ano saiba. Então, mesmo tendo um número de acertos semelhantes, se alguém acerta questões que estão dentro do seu nível de esperado de competência, tá? Ele acerta fácil, um pouco mais difícil, tá? Aqui ele não acerta porque provavelmente ele não chegou lá, tá? Ou ele não teve isso. Agora, aqui esse aluno acertou as mais difíceis. Tá? Só que ele errou isso aqui, indicando fortemente que isso deve ter acontecido por acaso. Tá? Isso pode ser um acerto casual. Então, isso não é uma nota mais alta. Então, assim, ó, acertar as mais difíceis é melhor do que acertar as mais fáceis. Não é. Tá? Então, e notem que essa escala, ela não é de 0 a 10, não é de 0 a 1000, não é de 0 a 100. Tá? Ela começa aqui, termina aqui, mas sim, ela é contínua. Então, essa é a teoria que explica por que a teoria de resposta ao item ela pode me ajudar. Tá? A gente não está dizendo que ela é melhor, que ela substitui, mas que ela tem outro olhar, um olhar diferente aí de interpretação. E o INEP, o MEC, tem adotado essa forma de avaliar, de analisar os resultados para outros testes, né? Então, para outras formas de avaliação, como a avaliação de ensino básico. Tá? Então, a gente acha que as pessoas que estudam isso têm, né, um fundamento. E a assessoria de estatística que está trabalhando na prova do ANASEM é o pessoal altamente especializado nisso. Não entendem de medicina não, tá, gente? E é difícil esse diálogo. Por isso que tem o comitê técnico do qual eu estou fazendo parte nesse momento. Porque quem vai mexer em termos de matriz de conhecimento, tudo isso, e habilidades, é o comitê técnico, tá? Que tem médicos, professores de várias áreas, mas a parte da calibração das questões, da aplicação da prova, sim, a gente tem se valido do pessoal assessor de estatística. É uma convivência interessante. A gente acha que é muito necessário, o que não quer dizer que é fácil. Tá? Tem problemas também. Bom, então o que a gente está fazendo? Basicamente isso, né? Trabalhando desde quem vai elaborar as questões. Isso aqui é o ponto crucial. Chama-se calibração das questões. Então, realmente, a régua ideal, né? Para a gente chegar numa avaliação boa aqui, eu tenho que ter questões calibradas. Questões que já foram usadas, sim. Tá? Não todas, né? Mas assim, questões que já foram usadas então são as famosas questões calibradas que vão montar essa régua. E aí depois eu vou classificar as questões em mais fáceis, mais difíceis e tudo. E aí eu vou conseguir interpretar aqui. Tudo isso, difícil de fazer. Por que é difícil de fazer? Porque eu teria que ter uma elaboração de um banco de itens que tivesse um número de questões calibradas. E aí, a partir disso, eu teria condições de montar não uma prova, mas várias provas, tá? Pelo menos 2 ou 3 diferentes, tá? Por cada aplicação. E aí eu poderia realmente interpretar com mais segurança os meus dados. Bom, deu para perceber que a gente não tem isso ainda, né? Não existe, não teve tempo hábil para fazer isso, a gente está trabalhando nisso, tá? O que aconteceu? Teve uma prova,
como é que a gente fez essa prova? A gente fez essa prova parecida assim um pouco com o teste do progresso, com uma matriz diferente, e divulgou-se, devolveu-se caderno, distribuiu-se prova, tudo isso. Coisa que já o INEP já chegou a um acordo que não vai acontecer mais. Tá? Devolver caderno, tá? Publicar o gabarito no dia seguinte, essas coisas a gente não tem condição porque não vai conseguir se montar o banco de itens. E como é que vai se montar isso? Estamos trabalhando nisso. Tá? Então, uma grande informação que eu não tenho não está publicado ainda, mas é o seguinte, vai se começar, né, daqui, de elaboração de questões, calibração de questões, montagem do banco de itens. Essa é a proposta do INEP. E para isso, está se fazendo, nós estamos chegando numa parceria com a ABEM. Fácil isso? De jeito nenhum, tá? Tanto que ainda não foi assinada. Então, estou falando coisas para vocês ainda que não estão no Diário Oficial, não estão no papel, mas que estão sendo arduamente negociadas com a gente, com a ABEM. Tá? Nós temos ido, nós, diretoria da ABEM, temos ido para Brasília, temos conversado com o INEP repetidas vezes. Tá? Não chegamos ainda na assinatura, mas estamos quase lá. Tá? Bom, aqui, então, é só a repetição do que eu falei, né, do que é comparável, o que é bom na interpretação desses itens, tá? E aqui só um resuminho aqui do que a gente trabalhou até agora, que é a matriz de competências, tá? Isso aqui vale, então, isso está naquele caderno do Anazen que todos os coordenadores de curso receberam, tá? Isso aqui é só um resuminho que, assim, não está por conteúdo tipo anatomia, fisiologia, biologia molecular. Está como matriz de competências, tá? E aí, dentro desses 4 grandes grupos, a gente tem o que foi classificado aqui para o segundo ano, nível básico, tá? E aí saiu a interpretação, quem recebeu a nota, os coordenadores, né? Quem está no nível básico consegue fazer o quê? Tá ali, isso está no caderninho também. Nível adequado, que foi a grande maioria que recebeu essa avaliação, e o nível avançado, tá? Então, a gente pretende continuar naquelas 4 grupos de competências que a gente falou aqui, tá? E aí elaborar, então, os níveis para as próximas provas, tipo, próxima prova que vai ser aplicada em 2018 seria do 2º e do 4º ano, e depois a do 6º ano a gente tem a pretensão de ter também uma avaliação prática, tá? O que a gente acha? Houve uma discussão grande, tá? Se seria a mesma prova do Revalida, se seria a mesma prova do teste do progresso, como que isso seria feito, como é que isso vai acontecer. Então, primeiro, quando? Tá? Vou começar de baixo. Muito provavelmente, isso não está 100% decidido, mas está praticamente decidido, né? E vai ser divulgado e publicado. A gente vai mudar a data, não vai ser em outubro, não vai ser em novembro, como foi o ano passado. Tá? A ideia é fazer essa avaliação no primeiro semestre. Vamos confirmar isso o quanto antes. Tá? Sobre a questão do Revalida e do teste do progresso. A gente entende que são avaliações úteis, mas que são diferentes, cada uma com alguma especificidade. Mas que elas podem conversar e elas podem colaborar. É isso que a gente vai buscar, tá? Essa intencionalidade de buscar uma colaboração para ajudar a construir banco de itens, tá? E fazer uma avaliação prática no 6º ano. E isso o INEP se declara absolutamente, não vou dizer isento, mas assim, o INEP entende que não é competência dele fazer avaliação prática, que é uma competência das escolas fazer isso, tá? E aí existe uma discussão se essa é dos hospitais de ensino, se essa é das escolas propriamente, como é que isso vai ser feito. Mas a ideia é que a ABEM ajude, né? A ABEM com as suas regionais principalmente, tá?
que ela consiga identificar, porque possivelmente não vai ser uma solução única. Tá? Será que cada escola tem a capacidade e a vontade de fazer a sua própria avaliação prática no seu cenário, no seu hospital? Talvez a resposta para escolas como as nossas aqui de São Paulo seja sim. Tá? Eu acho que quase todos nós, quase todos vocês fazem algum tipo de avaliação prática na sua própria escola. Mas será que isso é verdade para todas as escolas, para todas as regiões? A gente tem dúvidas. Tá? Então, nós vamos tentar, nós temos ainda algum tempo. Tá? A ideia é que essa parceria... Isso aqui é a regra. Então, a ideia é que a nossa parceria com a ABEM, tá? Que será responsável então pela parte educacional, seja feita, a ideia do convênio seria até 2020, que seria fechando o ciclo das 3 provas, do 2º, do 4º e do 6º ano. Então, nesse tempo, a gente espera poder agregar, né, todas as colaborações possíveis. Tá? Muitas dessas coisas a gente tem algumas propostas, mas não tem resposta. A gente acha que tem que ser discutido, começando aqui, tá? Começando com as próprias escolas que fazem parte aí do núcleo do comitê técnico do Anasem, tá? Mas sem excluir ninguém, que todo mundo seja incluído nessa discussão. Todo mundo, todas as escolas, todas as regionais. Tá? E a gente acha que a perspectiva é boa. Né? O INEP tem acenado para a gente com essa parte que eu falei aqui de operacional administrativo. Isso é extremamente custoso, não só do ponto de vista financeiro, tá? Mas assim, de estrutura mesmo. Tá? Existem salas, essas questões são confidenciais, muitos de vocês participaram do Revalida, da elaboração de outras provas, tudo isso é extremamente seguro, fica dentro da estrutura própria do INEP e não sai dali. Então a gente gostaria de ter, não só o voto de confiança. Voto de confiança só, assinar cheque em branco, ninguém assina. Mas a gente queria que todo mundo, dentro do possível, se dispusesse a participar, a ajudar, discutir com a gente, apontar vontades, falhas, defeitos, tudo isso e discutir com a gente. O que a gente pode fazer para melhorar e conseguir essa avaliação. Por que eu estou falando isso? Porque é uma tendência internacional. Tá? Existe uma necessidade de formar um médico, de dizer que eu preciso ter um médico de qualidade. Quem que vai dizer isso? É um exame de ordem? É uma prova única no 6º ano? A gente tem dúvida. Aliás, a gente tem certeza que não deve ser isso. Tá? Nós, da ABEM, pelo menos, já falamos e publicamos coisas dizendo que não será uma prova única que terá essa capacidade. Agora, qual é a alternativa? Se a gente fala e houve uma influência do nosso discurso na publicação da lei dos mais médicos, que diz que a avaliação é seriada, tá? De maneira a permitir uma recuperação, vamos dizer, desse aluno. Como que a gente vai fazer isso? Porque primeiro tem a prova, a avaliação seriada. Agora, a gente só discutir a prova, que não está fechado, não discutiu ainda, nem perto do suficiente, o que a gente vai fazer diante da insuficiência. Tá? Como que a gente vai tratar as pessoas que se mostrarem insuficientes? Quem que vai responder por isso? Como que a escola vai fazer isso? Nada disso foi detalhado, discutido suficientemente, nem detalhado, mas a gente acredita que tem que ser, faz parte desse conjunto, vamos dizer assim. Então, nós vemos perspectivas, nós vemos muitas possibilidades, tá? Mas não é essa diretoria, não é uma diretoria regional que vai responder. A gente acredita que somos todos nós. Tá? É a ABEM com suas regionais, são as escolas, tá?
e são, é claro, que os técnicos, as pessoas do Ministério. O diálogo não é simples, mas a gente está sendo chamado. Isso é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Surpreendentemente até, a BEM está sendo chamada em vários níveis. Tá? Tem participado, então, do Comitê Técnico da ANASEM, nós temos participado recentemente da reativação das reuniões do COAPS, que é outro nó crítico na nossa formação médica, né? Os cenários, os convênios com as instâncias municipais, estaduais. Tá? Então, a divisão dos cenários de prática, tudo isso tem acontecido. É simples? Com certeza não, mas nós estamos esperançosos que isso venha a se ampliar, tá? E que todos, né, como parte, ou da BEM especificamente, ou da educação médica mais abrangentemente, todos nós que somos professores, preceptores, estudantes, que a gente possa, então, participar. Finalmente, claro que eu falei que eu vim aqui com medo de apanhar, né? Eu estou disponível, tá? Mas assim, para quem não sabe ainda, a BEM mudou de endereço, tá? A sede da BEM está em Brasília agora, tá? Queria deixar o endereço e convidar todos para nos visitar, para participar, para discutir com a gente. Muito obrigada. Obrigada, professora Luz.